geração que tem fome e sede de ti. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, onde ela sobre nós faça ter uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui agora, pois sabemos que tudo não mudou. Quem mudou fomos nós, mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Glória a Deus! Na mesma chama que avivou, Oh Deus, nos e a assiste. mesma chama que avivou há 200 anos atrás, onde ela sobre nós, saber uma vez mais, e os milagres do passado não vão ficar só na história. Aleluia. Sabemos que tudo mudou. Quem mudou fomos nós, mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me acharei, buscar-me-eis e me acharei, quando me Glória a buscar Deus! de todo o coração, dizendo: buscar-me-eis e me acharei, buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o coração. Nós temos posto de sede, Eita Deus! porta e se abrirá. Nós temos posto de sede, nós temos posto de sede, aquele que busca encontrará. Nós temos posto de sede, que se Glória, glória, glória a Deus! nós temos posto de sede, batei a porta e se abrirá. Nós temos posto de sede, pedi, dá-se cruzar. Nós temos posto de Glória a sede, Deus! aquele que busca encontrará. Nós temos posto de sede, que se nós rolamos, tudo se manifestará. Aviva Brasil, aviva Glória a Deus! aviva tua igreja, reacende os corações. Aviva Portugal, Glória, glória a Deus! aviva Europa, aviva tua igreja, reacende os corações. Deus! Aleluia, que o Senhor possa Glória, glória, glória a Deus! em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Deus! Buscar-me-eis e me acharei. Eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus. Eu não vi esse louvor, porque tem a ver com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 11.
a partir do verso 5. Aleluia, que diz assim: a parábola do amigo importuno. E disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, e vindo de caminho eu não tenho o que lhe apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está fechada a porta, e os meus filhos já estão na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda que não se levante para dar ao seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E vos digo a vós: pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e o que busca, acha, e quem bate a porta, se abrirá. Aleluia, glória a Deus. Podemos sentar. Esse texto é muito lindo, e quando o pastor falou comigo que eu ia ministrar a palavra hoje, né, eu falei assim: Senhor, o que eu vou falar para esse povo? Então eu falei assim para o Thiago ontem: amor, você não pode ministrar no meu lugar, porque com a correria, né, a gente sempre, eu quero sempre dar o melhor para o Senhor. E eu pensei que eu não ia conseguir me dedicar para que eu pudesse dar esse melhor para o Senhor, mas ontem de manhã, quando eu acordei, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E é muito interessante esse texto, porque ele vai nos dar alguns passos. Nós estamos hoje, quinta-feira, muito de intercessão, e ele nos dá alguns passos para que possamos buscar o Senhor verdadeiramente. Esse texto, ele começa dizendo que o capítulo 11, ele começa os discípulos vendo, o Dr. Lucas narra os discípulos vendo Jesus orar, e eles pedem ao Senhor que os ensinasse a orar. E o Senhor vai e ensina a oração sacerdotal, o Pai Nosso. Em Mateus no capítulo 7 também fala sobre esse tema. Só que Jesus, mais para frente, ele começa a esmiuçar que não era somente aprender a orar as palavras bonitas, não era apenas um protocolo, fazer a oração sacerdotal e estava tudo bem. Você precisa chamar a atenção do Senhor de alguma forma, não apenas com palavras bonitas, mas de corpo e alma, para que verdadeiramente o Senhor, ele possa ouvir o teu clamor. A oração contínua é o segredo para a realização: pedir, buscar e bater. É interessante que o significado da palavra pedir significa solicitar, implorar, suplicar, insistir e clamar. E todo clamor, ele precisa estar ligado, todo pedido ao Senhor, ele precisa estar ligado à fé. Não basta apenas eu pedir, mas eu preciso crer, porque em Mateus no capítulo 21, versículo 21 e 22 vai dizer: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a esse monte disseres: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Olha o que 22 vai dizer: e tudo que pedires na oração, crendo, ou recebereis. E tudo que pedires na oração, mas crendo, o recebereis. Precisamos estar com o nosso coração voltado para isso, crendo que somente o Senhor, ele pode atender o nosso clamor, não apenas com os lábios, mas pedir humildemente, com o coração puro, com o coração quebrantado. E quando eu penso em coração quebrantado, eu penso muito na história de Ana. No capítulo 1 de 1 Samuel, vai relatar a história de uma mulher que sofria calada a humilhação daquela Penina. E mesmo assim ela subia, chorava e nada acontecia. Num dado momento ela decide se posicionar, mas não era uma posição de encarar a Penina, bater de frente com Penina,
Não, era uma posição de se humilhar perante o Senhor. Era uma posição de pedir ao Senhor de uma maneira diferente. Porque às vezes, é o que a palavra mesmo diz, a gente recebe mal porque pede mal. E às vezes a maneira com que nós temos pedido ao Senhor, clamado ao Senhor, não é a maneira correta. E o Senhor, Ele tem nos ensinado a pedir humildemente, a pedir com o coração quebrantado, porque é isso que vai dizer em Salmo 51:17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, há um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E assim estava o coração de Ana, quando ela sobe aquele monte e começa a orar. Nós percebemos que ela não simplesmente fala com os lábios, ela nem abre a boca, ela simplesmente nem sai, aliás, o som da sua voz, ela simplesmente mexe os lábios, sem sair uma só voz, falando com o Senhor aquilo que estava na sua alma, no mais profundo do seu ser. E antes mesmo de receber aquilo que ela pediu, Senhor, ela o entrega. Ela tem um coração tão puro, tão quebrantado nessa oração, e ela pede com tanta fé, como vai dizer em Mateus 21, que ela tem certeza que o Senhor vai responder. E com essa certeza, ela se entrega aquilo que ela ainda nem tinha recebido. Nós precisamos desenvolver esse coração quebrantado. Culto de intercessão. Intercessão é nós suplicarmos verdadeiramente ao Senhor, clamar a Ele por socorro. Senhor, ajuda-me. Ela achava que já estava pedindo que era suficiente, mas ela ainda não tinha conseguido chamar a atenção do Senhor. E naquela oração, com o coração contrito, ela reconhece que ela não era nada. Ela reconhece a sua pequenez e consegue atingir o coração do Mestre. E o Senhor, Ele atende o clamor daquela mulher. Nós vemos também que o texto vai dizer que não basta apenas pedir, nós temos que buscar. E a palavra buscar significa tratar de descobrir, procurar, investigar. Nós precisamos tratar de descobrir como alcançarmos o Senhor. Precisamos tratar de descobrir como chamar a atenção do nosso Mestre. Precisamos procurá-lo, porque a palavra diz que se nós o buscarmos, se nós o procurarmos, nós o encontraremos. Não tem como você achar algo que você não tem procurado. Nós precisamos buscar a face do Senhor, investigar mesmo, buscar mais a fundo, porque se nós simplesmente ficarmos no superficial, vamos continuar vivendo da maneira que estamos vivendo. O Senhor quer nos levar a um nível mais profundo, e para que possamos ver a manifestação do poder de Deus, que é por isso que nós temos clamado nesse ano, nós precisamos buscar a face do Senhor. Provérbios 8:17 vai dizer: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. O Senhor tem nos despertado a buscar. E quantos de nós temos estado num sono profundo que não temos conseguido buscar o Senhor? Eu tenho dito isso: Senhor, eu preciso te clamar mais. Eu tenho estado tão cansada, tantos afazeres que nós temos, que nós deixamos de fazer aquilo que é prioridade, que é buscar a face do Senhor. Queremos chamar a atenção do Mestre de qualquer maneira. Não, o Senhor tem nos chamado à responsabilidade. O Senhor verdadeiramente tem, desculpa a expressão, puxado o nosso tapete, tirado da gente da zona de conforto, para que possamos buscar a face dele, buscar para que possamos encontrá-lo. Aleluia. Jeremias 29:12 vai dizer assim: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração, e sereis achados de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares de onde vos lancei, diz o
onde os transporteis. Aqui nós vemos o reino do sul estava cativo na Babilônia, mas o profeta Jeremias é chamado no capítulo 29 para trazer uma mensagem para aquele povo. Não importava o lugar onde eles estivessem, não importava se eles estavam em terra estranha, não importava se eles estavam cativos, se eles buscassem a face do Senhor, o Senhor não faria morrer naquele cativeiro. O Senhor transformaria aquela terra. O capítulo 29 é tão lindo que ele vai mandar eles plantarem casas, ele vai mandar eles estabelecerem naquele terreno, mesmo não sendo o território deles. É muito lindo, eu estava me usando esse texto, e é muito lindo porque muitas vezes a gente pensa assim: ah, mas aqui não é minha terra, aqui não é o meu lugar, eu não vou me estabelecer, eu não vou me estabilizar. Mas aqui o texto é claro, eles estavam cativos. Aleluia. O coração deles podia não estar voltado àquele lugar, mas o profeta traz uma mensagem de esperança. Eles estavam cativos porque estavam pagando pelos próprios pecados, mas o profeta traz uma mensagem de esperança. Mas essa mensagem vem com uma ordenância: buscar-me-eis e me achareis. Aleluia. Quando me buscares de todo o vosso coração. E se vocês me buscarem, o verso 14 diz: eu serei achado de vós e eu vou fazer vocês voltarem. Só tem como voltar, só tem como fazer e estar plantada onde Deus quer que você esteja. Se nós buscarmos a face do Senhor, Ele nos lançará. Olha o que Ele diz: e de todos os lugares de onde vos lancei, eu vou trazer vocês de volta. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aqui Acabou a luz. nós Glória a vemos Deus. que sempre há resposta para quem busca. Não importa. Glória a Deus. Não importa o cativeiro que você esteja vivendo, sempre há resposta para aquele que busca a face do Senhor. Então, querido, não pense que aquilo que você está fazendo Aleluia. é em vão, porque não é em vão. Tem resposta para aquele que clama. Aleluia. Depois ele continua dizendo: é pedir, é buscar e é bater. Glória a Bater, Deus. o significado segundo o dicionário quer dizer tocar, acertar a porta. Aleluia. E aqui é um ponto muito importante, porque esse A, ele é acraseado, ele está querendo dizer: nós precisamos Glória a Deus, acertar aleluia. a porta correta, porque muitas vezes nós estamos batendo Deus. em porta que não é para bater. Glória. Indo por caminhos que não deveríamos ir, mas aqui está dizendo: bater, tocar, insistir, tocar a porta correta, que é a Glória porta a do Deus. nosso Senhor. Quem bate, a porta se abre, é o que o texto vai dizer. Não tem como ninguém abrir a porta para você se você ficar em casa descansando. Não tem Deus. como a porta se abrir quando é para nós estarmos de joelho e nós estarmos. Glória a Deus, não aleluia. tem como a porta se abrir quando é na madrugada para nós estarmos em oração, nós estarmos descansando. O Senhor tem nos chamado para glória a Deus. responsabilidade, chamado para intercessão. Nós estamos numa igreja que ora, uma igreja que busca, porque Glória a Deus. todos os cultos nós temos oração. Aleluia. E nessa feita dessa noite, culto de intercessão. Nós não Aleluia, podemos parar Deus. de clamar. Nós não podemos parar de buscar a face do Senhor. Aleluia. Porque, como eu vou ver aqui, se nós clamarmos, Ele se manifestará. Se nós Deus. buscarmos, Ele manifestará o poder dEle sobre a mim e sobre a tua vida. Oh, glória a Quando Deus. Deus percebe quem está batendo a porta, tem resposta, porque toda ação gera uma reação. O Deus. sobrenatural acontecer, nós precisamos nos mover. O Senhor, Ele tem poder para fazer todas as coisas, mesmo ainda que eu e você estivermos Glória a Deus. deitados na nossa cama descansando. Mas Deus. muitas das nossas batalhas, muitas das nossas lutas só vão ser vencidas através do
Aleluia. Um ministério tão sério, tão lindo. Um ministério que Glória você a vê que ora, não é somente de palavras. É um povo que busca, é um povo que ora, um povo que se santifica. É porque nós precisamos buscar. É porque nós verdade. precisamos orar mais. É porque aquilo que nós temos feito não tem sido suficiente. Nós precisamos Glória a buscar Deus. mais. E talvez você possa, às vezes, até ser como eu, porque eu não posso ser hipócrita. Às vezes você pode pensar assim: meu Deus, mas é muita oração. Glória Quando a a gente Deus. pensa que vai descansar um pouco, começa uma outra oração para alguma campanha específica, para alguma convocação que nos é chamado, mas é o Senhor nos despertando. É verdade. Eu não estou te chamando para curtir, eu não estou te chamando glória a para estar Deus. confortável, eu estou te chamando para algo mais profundo, porque quanto É, mais Deus. mais é cobrado. E essa cobrança não é uma cobrança da carne, é uma cobrança espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, glória a mas Deus. sim contra os principados e as potestades que atuam nos lugares celestiais. E muitas das vezes eu e você estamos descansando enquanto essas potestades estão trabalhando afinco para nos tirar da presença. É verdade, é Estão verdade. trabalhando afinco para não deixar aquelas pessoas entrarem por essas portas e serem glória a alcançadas Deus, pelo Senhor. aleluia. Não dá mais tempo de brincar, é tempo de interceder, é tempo de orar, porque a vinda do Senhor está próxima e Glória a Deus. nós estamos descansando quando precisamos estar com as nossas lamparinas acesas, Aleluia. com azeite na reserva, porque o noivo está chegando e eu e você precisamos estar preparados. Mas glória a eu digo Deus. uma coisa, eu não quero subir sozinha, eu quero alcançar as almas para as pessoas. Aleluia. E para isso, nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais. Glória a Deus, Nós é verdade, passamos Jesus. evangelismo, nós passamos missões, vamos para a rua, pregar a palavra. Aleluia. Quem toca o coração não somos eu e você. Quem toca o coração é o nosso Senhor Jesus. E para isso, o inimigo também está do outro lado, fazendo de tudo para que aquela alma não seja alcançada. E nós só conseguiremos vencer através da oração. Glória a Deus. Quem bate a porta se abre. E quando o Senhor percebe quem está batendo a porta, Glória a Deus, aleluia. quem está buscando, com o coração quebrantado, ele responde. E se move em nosso favor. Como eu falei, a nossa ação gera uma reação Aleluia. aos céus. Quando nós buscamos, quando nós clamamos juntos num só propósito, o céu responde. E às vezes a resposta não é nem aquilo que nós queríamos ouvir, mas é aquilo que necessitamos. Porque como eu falei, quando nós decidimos deixar o Senhor guiar os nossos passos, Ele vai nos dar aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós queremos. Aleluia. Mas uma coisa é certa: se você bater a porta da maneira correta, na porta certa, Deus responde. Ele glória. responde com aquilo que é melhor para mim e para você. Aleluia. Aleluia. Esse bater a porta também me lembra alguém. E é muito interessante porque eu costumo dizer assim, todas as vezes quando eu ministrava a palavra, eu costumava dizer assim: Senhor, me confirma, para ver se é essa palavra que eu tenho que deixar. Senhor, me confirma. E o engraçado é que hoje eu não falei. Eu não falei isso hoje não. Eu cheguei, orei, falei: Senhor, está nas tuas mãos. Fala conforme o Senhor falou comigo, fala com o teu povo. Mas o diácono Tiago veio aqui na frente e começou a falar sobre buscar o Senhor. Aleluia. E ele usou o texto exatamente que eu separei aqui. Quando eu vejo bater a porta, me lembro o cego Bartimeu. No capítulo 10 de Marcos, do 45 ao 52, vai relatar a história desse cego. É muito interessante porque você pode até pensar assim: mas o que tem a ver o cego bater a porta? Às vezes, a porta, a gente não está conseguindo ainda enxergá-la, mas pelos olhos espirituais eu consigo ver a porta. Aleluia. Se nós abrirmos os nossos olhos espirituais, não importam as circunstâncias, não importa
Cego Bartimeu está na beira do caminho. Ele ouve que Jesus está passando. Ele poderia simplesmente olhar para a condição dele e pensar: eu não sou ninguém. Mesmo que eu grite, mesmo que eu fale, a multidão é grande. Mesmo que eu grite, como eu sou cego, estou aqui a mendigar o pão, Aleluia. ele pode nem me dar ouvido, mas eu tenho uma chance. Aleluia. Eu tenho uma oportunidade e eu não vou desperdiçá-la. O que ele faz? Começa a gritar. Ele começa a clamar e clama mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Note que ele não chama apenas por Jesus. Aleluia. Ele vai na linhagem, porque ele sabe quem Jesus é. Ainda que ele não olhasse com os olhos carnais, porque ele era cego, ele conseguia ver uma visão espiritual. Ele é alguém importante. Não sabia ainda que ele era o Messias, né? O Messias, o nome Messias. Mas sabia que ele era o chamado, o escolhido de Deus. Sabia que ele era alguém que podia mudar a história. Ele não estava pedindo ajuda para uma pessoa que estava do lado dele, porque aquela não era a porta correta. Aleluia. Ele estava pedindo: Jesus, filho de Davi, a porta certa, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Multidão, que aqui significa as paredes, a muralha que às vezes está na nossa frente, começava a mandar ele: cala a boca. Começava a dizer: fica quieto, o mestre vai atrapalhar o mestre, não importune o mestre. E quanto Aleluia. mais a multidão falava, mais alto ele clamava. Ele não deixou de abrir a porta porque ela não abriu a primeira vez. Ele não deixou de bater a porta porque ele simplesmente falou baixinho: Jesus, filho de Davi. Não. Eu imagino naquela cena que quanto mais ele falava, mais alto ele gritava. Aleluia. Da primeira vez não foi o suficiente, eu vou clamar mais alto. Se eu bati e não foi suficiente, eu vou bater mais forte, porque uma hora ele vai me ouvir e eu preciso apenas de uma oportunidade. E se ele der essa oportunidade, eu vou ser curado. Foi esse o posicionamento que aquele homem teve. E ele não cessou enquanto o Senhor não ouviu. O Senhor manda o chamar. O Senhor abre a porta para aquele homem. Aleluia. Aquele homem larga tudo. Aleluia. E aqui é um outro ponto: ele larga a sua capa e vai ao encontro do mestre. Quantas vezes nos disponibilizamos para o Senhor operar nas nossas vidas, mas não queremos abandonar aquilo que o Senhor já mandou a gente largar? Quantas vezes deixamos de fazer aquilo que é para fazer porque estamos presos a algo? O Senhor tem nos chamado nessa noite para abandonarmos, largarmos todas as capas, porque a porta está aberta para nós. A porta está se abrindo. O Senhor está dizendo: o que queres que eu te faça? Aleluia. Mas para isso você precisa estar buscando a Ele, buscando a face dele. Para alcançarmos esse sobrenatural, precisamos verdadeiramente desses passos: pedir, buscar e bater. Todas as vezes que nós estivermos aqui às 7 da noite, durante a semana, às 6 da noite, para meia hora de oração, que possamos lembrar: eu preciso pedir, eu preciso buscar e eu preciso bater. Eu preciso insistir para que o mestre me responda. Eu preciso insistir para que o milagre aconteça. E às vezes é um milagre individual, mas também às vezes é um milagre coletivo. E nós precisamos, para que esse coletivo aconteça, estarmos juntos num só propósito: pedir, buscar e bater a porta. Glória a Deus. Porque nesse texto que nós lemos no início de Lucas, ele vai dizer, ele começa fazendo isso, mostrando aos discípulos que não bastava somente orar. Orar até os fariseus faziam, do jeito deles, mas faziam. Mas você precisa estar de corpo e alma, com o pensamento voltado para aquilo que você está pedindo. Porque muitas vezes, com a pouca fé que nós temos, aleluia, nós pedimos, mas nem estamos crendo que o Senhor tem poder para fazer. Aleluia. Nós precisamos verdadeiramente, não somente buscar ao Senhor, mas através dessa palavra do amigo importuno, ele não cessa de pedir. E nota que mesmo que o outro amigo ele não quisesse o ajudar,
Ele insistiu tanto, Aleluia. que esse amigo foi e respondeu. Por quê? Porque ele não deixou de clamar por conta das circunstâncias. Ele não desistiu no primeiro obstáculo que veio. Eu não posso te ajudar, meus filhos já dormem, não posso levar. Não, ele não desistiu, ele insistiu. E Jesus está nos ensinando através dessa parábola, através desses textos lindos, que nós precisamos insistir. Nós não podemos desistir, porque o Senhor, Ele tem algo sobrenatural para fazer na minha e na tua vida. Mas para isso nós precisamos estar firmes, constantes, sem vacilar, orar sem cessar, buscar verdadeiramente a face dele, porque através das nossas vidas, outras vidas serão alcançadas. Aleluia. E para isso, eu e você precisamos estar de pé. Às vezes nós queremos buscar ao Senhor só por algo que é nosso, mas o Senhor, Ele tem nos chamado a essa responsabilidade. Para além de buscarmos para nós, é buscarmos pelos outros, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa parentela, pelos nossos vizinhos, por essa cidade. O Senhor tem nos implantado aqui para buscar a face dele. Ainda que eles ainda não estejam fazendo, nós fazemos por ele. Aleluia. É aquela coisa, você não tem fé, eu tenho fé por mim, por você. Glória a Deus. Nós precisamos verdadeiramente desenvolver essa fé. Senhor, se não temos, Senhor, coloca mais fé em mim, para que eu possa crer que o Senhor vai agir em nosso favor. Aleluia. O Senhor vai alcançar as almas através das nossas vidas. Que nessa noite você entenda como ele finaliza esse texto, que porque qualquer que pede, recebe. Toda ação tem uma reação, todo clamor tem uma resposta. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate a porta, ela se abre. Que nessa noite você possa ficar com essa palavra. Em nome de Jesus, assim agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.